Tira, grava aqui, igualzinho. Aí, cabelinho pintando. Boa tarde, gente. Tudo bem? Primeiramente, obrigado a todos. Agradecer na figura do presidente, do Evandro, essa oportunidade. Explicando um pouquinho para vocês, eu sou graduando do curso de contabilidade na Universidade Metodista. Como eu já tenho graduação em economia, gestão financeira e estou fazendo essa graduação de contabilidade, agora eu escolhi a gestão financeira por sempre. Fui um militante político voltado a essa questão também, para que tenha educação financeira nas escolas. Meu nome é Marcos Alimari, como eu disse, tenho graduação em economia, gestão financeira, sou graduando agora em contabilidade. E dos trabalhos que a gente tem é essa apresentação dessa palestra, que é uma palestra básica de educação financeira, que a gente tem que levar para as comunidades, para as associações, e através da pessoa do Evandro conversando com ele, perguntei para ele se existia essa possibilidade, e ele falou assim, o pessoal lá do tênis de mesa, e não ping-pong que eu jogava, já fui bem orientado aqui, o pessoal lá aceitou dar essa ajuda, então eu agradeço a todos vocês, não quero tomar o tempo do ping-pong, vai ser uma palestrinha rapidinha. Eu estou gravando ali, o Evandro vai tirar umas fotos que eu preciso apresentar isso para a universidade, tá bem? Podemos começar? Era para eu ter impresso a palestra, mas infelizmente minha impressora quebrou justamente hoje e eu não consegui imprimir na gráfica lá perto de casa, então eu vou utilizar o meu celular aqui, tá bom? Por isso que eu vou lá. Bem, para ser bem breve e dinâmico, educação financeira. Educação financeira nada mais é do que a gestão dos nossos recursos, porque todo mundo acha que economia se trata da ciência de economizar. Não, a economia é apenas uma matéria que nos orienta na gestão dos recursos, porque todos os recursos no nosso planeta são limitados, ainda mais o nosso salário, né? Aqui, pequenas atitudes, grandes resultados. Quando a gente fala de educação financeira, a gente acha que muitas vezes aquele cafezinho que a gente toma todo dia não faz diferença. Mas quando a gente multiplica esse cafezinho que a gente toma todos os dias na padaria, vezes 30 dias no mês, é que a gente descobre realmente o que aquilo simboliza no nosso orçamento, no orçamento doméstico das famílias. Não subsequente, nosso país hoje tem 70% das suas famílias com restrição no nome devido ao endividamento, porque a política pública nunca foi de orientação e de educação na área financeira. E uma das frases que simboliza muito bem da questão da educação financeira junto à economia não é sobre ganhar muito dinheiro, é sobre saber usar o dinheiro que você tem. Vamos lá, o que é educação financeira? Educação financeira é saber usar o dinheiro com inteligência. Muitas vezes a gente acha que esse usar com inteligência é a gente se abdicar de tudo em prol de um algo. E como a gente disse na economia, a gestão financeira é baseada na gestão dos recursos. Adianta eu pegar todo o meu dinheiro e só investir? Não. Porque se eu deixo de viver o meu presente só pensando no futuro, eu estou matando o meu presente. Da mesma forma que se eu gasto todo o meu dinheiro que eu recebo do meu salário, agora no presente, eu estou assassinando o meu futuro. Então tem que haver um equilíbrio. E gestão financeira, assim como a maioria dos ensinamentos, é tudo uma questão de equilíbrio. Para que eu possa chegar no meu futuro, eu planejo ele, só que devendo também o presente. Vamos lá. Quais desses objetivos, como eu posso alcançar esses objetivos? Controlando os gastos, evitar dívida desnecessária. Quando eu falo de dívida desnecessária, eu posso me usar como exemplo, apesar de estar hoje palestrando, mas um ano atrás, como a gente tem o costume hoje, rodando os feeds de TikTok, Instagram, eu não lembro na época
veio uma propaganda de tênis, de uma marca, acho que lá da China mesmo, de tênis revolucionário de vôlei. Que eu nunca gostei de futebol, eu sempre joguei vôlei quando eu era mais novo. Apesar disso virar piada para todos os amigos, né? Falar que eu jogava vôlei. E ele tinha 3 modelos, um azul, um roxo e um amarelo gritante. Eu fui e comprei os 3 tênis. Faz mais de um ano que eu comprei. Eu nunca usei, porque eu nunca joguei vôlei desde então. Então muitas vezes o gasto desnecessário é por uma paixão. Eu sou apaixonado por vôlei. E muitas vezes os nossos gastos, a grande maioria das vezes, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, é muito ligado ao nosso sentimento. Eu vou mudar um exemplo aqui do tênis de mesa. Eu sei que existem vários tipos de raquete. Tem aquela raquete lá que você olha para ela e fala: ah, se eu comprasse aquela raquete, tenho certeza que eu jogaria até melhor. Então, o nosso sentimento está muito relacionado aos nossos gastos. Eu fui agir por sentimento, não achei. Sou morador de São Bernardo, né? Fui morar em São Bernardo. Em São Paulo eu sabia que jogava vôlei, aqui eu não sabia. Então, acabei comprando tênis, não estou usando. Está lá me aguardando para eu achar uma quadra. Um dia, quem sabe, né? Eu utilizar ele. E, como eu disse, planejar o futuro. Quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa no quê? A gente pensa naquele momento em que a gente olha o hoje pensando o amanhã. Então, quando você só pensa no amanhã, esquece do hoje, você às vezes coloca aquelas suas metas, sabe aquela meta de começo de ano? Não, que eu vou guardar esse ano 50 mil, mas não, todo longo do ano inteiro, meu salário dá 20 mil, meu 2 mil reais por mês, 24 mil. Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa sempre em olhar o futuro, mas com foco no presente. É claro que se você ganha 2 mil, o seu foco é chegar ao final do ano 50 mil, claro que pode colocar no seu planejamento uma renda extra, algo que te leve a alcançar o seu objetivo. Quais são os principais erros financeiros da gente? A gente já disse, é comprar pelo sentimento. Quando a gente olha pela paixão, quando olha aquela coisa assim, não, aquela bolinha 5 estrelas, né? É 5 estrelas? Eu lembro da época que eu jogava, quando a bolinha pegava um efeito que eu não via nem a cor da bolinha. É comprar pelo impulso, gastar mais do que ganha. Ninguém conhece um país assim aqui, não, né? Ninguém conhece um país que gasta mais do que ganha, não. Todo mundo aqui, nosso país nunca gastou mais do que ganha. Então, além de não ter um incentivo para o controle financeiro das famílias, nosso país é um exemplo do que não se faz. Há anos nós vemos batendo recorde de arrecadação e há anos gastamos mais. É que lembra muito uma fase da minha vida. Eu ganhava 2 mil reais, todo endividado. Passei a ganhar 5. Eu fiquei mais endividado ainda. Aí, um ano depois, eu estava ganhando 10. Eu estava 5 vezes mais endividado do que eu ganhava 2. Então, nem sempre na vida financeira é o quanto se ganha, mas sim como se gasta, como se organiza. Então, às vezes, o exemplo vem da nossa vida, porque eu falando de exemplo aqui, a você, cada um tem a sua experiência na área financeira aqui. Cada um sabe. Ninguém nasce já sabendo lidar com o dinheiro. É um aprendizado ao longo da vida. Tem uns que têm uma facilidade maior, outros, como eu, têm uma dificuldade maior. Usar o cartão de crédito. Cartão de crédito é sempre aquela incógnita, né? Existe um modo adequado de usar? Sim. Quando você usa o seu cartão muita gente acha que o cartão de crédito é uma extensão do bolso. Na verdade, não. O cartão de crédito, ele é um espelho do bolso. Ele reflete aquilo que você ganha, não aquilo que você irá ganhar. Se eu ganho em torno de 5 mil reais e eu tenho um cartão de crédito de 5 mil reais, eu só posso utilizar esse cartão de crédito se eu tiver já com o valor desprendido na minha conta, desde que esse benefício do cartão de crédito não venha no pagamento à vista. Porque se vamos supor,
eu vou fazer uma compra de 100 reais. Só que no Pix, essa compra vai para 90. Em rendimento quase nenhum, você consegue um rendimento entre 11% e 12%. Então compensa muito mais você pagar à vista. Porque mesmo que você tenha a possibilidade de pagar no cartão de crédito e aquilo gere milhas para você ou qualquer outro benefício do cartão, nada se comparar a esse desconto que você tem, esse rendimento que se fosse passar de 90 para 100 reais em um mês, que está em torno de 11% a 12% mais ou menos, o padrão matemática Dilma, sabe? Então, o cartão de crédito ele é um aliado desde que ele seja um espelho da sua conta bancária, não da sua carteira, e não um extensor da sua carteira. Né? Vou acelerar porque é 2 horas que começa o atendimento, certo? Para a gente. Então, esses são os principais erros. A regra básica do dinheiro é sempre ganhar mais do que gastar. Então isso a gente tem visto aonde nosso país está chegando, onde as famílias estão chegando, 70% mais uma vez colocam no endividamento das famílias, e hoje de que adianta a gente escutar que a renda do brasileiro tem aumentado cada vez mais, se cada vez mais essa renda já está comprometida com dívidas, e o poder de compra do brasileiro diminuindo, comprometido, sendo que sua renda já está mais comprometida com dívida. Como organizar o dinheiro? Quando a gente fala de organização, nós tratamos sempre dos mínimos detalhes. Quando você organiza a casa, adianta organizar o quarto e não a sala? Adianta limpar a cozinha e deixar o quarto bagunçado? Quando a gente organiza, a gente fala de um todo. E na vida financeira é isso, é um todo, é o mínimo. E quando a gente fala da vida financeira, para a gente organizar e para a gente saber qual que é o problema dela, adianta, Evandro, você chegar no médico e falar para ele: médico, eu estou com dor. A mulher falar: aonde? Não sei. Se você não sabe aonde está sendo a sua dor, dificilmente haverá um tratamento para isso. E a vida financeira é isso. Se você não sabe qual que é a torneirinha que está desregulada ali, que está jorrando o seu dinheiro, e com isso você está falando: pô, mas eu ganho 4, meu custo de vida é 2, cadê os outros 2 que devia estar sobrando? Se você não tem uma visão de para onde está indo o seu dinheiro, que é aquele controle diário que a gente faz, muitos gostam de anotar mesmo, que acham que isso é mais vantajoso. Eu tenho um aplicativo que ele é interligado direto com o banco, então qualquer coisa que sai, que entra, ali ele já dá para mim um relatório toda semana, tudo que entra e tudo que sai. Então cada um tem a sua forma. A importância de guardar dinheiro. A importância de guardar dinheiro ela está sempre ligada às questões externas. A gente sempre tem um controle, a gente tem um custo fixo na nossa casa. Mas quem é pai e mãe aqui? Pai e mãe sou eu. Eu tenho 2 filhos. A gente sabe como nossos filhos vão ficar doentes? Precisar de um remédio? Não. E quando a gente fala assim da importância de gastar dinheiro, ela está muito relacionada a isso. Muitas vezes a gente leva a nossa vida como se fosse uma viagem de carro. Nosso carro faz 15 km por litro. A gente vai fazer uma viagem de 150 km. A gente sai de casa com 10 litros, esperando que vai chegar no lugar. Só que com o nosso salário muitas vezes é isso. A gente recebe o salário no início do mês, contando que o salário vai chegar no final do mês. Só que muitas vezes o filho adoece, o pneu do carro fura, sempre acontece um imprevisto. Então a importância de você guardar o seu dinheiro justamente para isso, sabendo que a vista não é feita uma ciência exata. Existem imprevistos, existem coisas que acontecem ao longo do mês que muitas vezes acaba não sendo previsível. Mas quando você tem esse costume de guardar, e a gente fala na educação financeira que é sempre bom, que é o recurso de emergência, ser de 3 meses em diante. O ideal seria 6 meses que você tenha guardado o seu custo fixo. Se o seu custo fixo é R$2.000, você faz uma reserva de emergência de R$12.000. Para aí você começar a fazer investimento, começar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você mesmo. E o consumo consciente? O
consumo consciente eu falo porque nosso país também é um dos países onde mais se desperdiça alimento. Então muita gente vai na feira, compra 3 repolho ou 3 maços de alface, achando que a gente vai comer salada todos os dias. Muitas vezes não. Sabe que é um produto que estraga fácil, então acaba indo muito alimento para o lixo. E isso, como diz o pai do Cris lá, que ele conta até os centavos, você acaba desperdiçando 20 centavos, mas você está desperdiçando um pouco. E você pensar que ao longo do ano isso pode ser uma recorrência, pode fazer uma diferença muito grande. Pequenas atitudes que mudam. Hábitos financeiros. Como a gente falou dos hábitos ruins, vamos falar dos hábitos positivos. Fazer planejamento, pesquisar preços, evitar desperdício, guardar um pouco todo mês. O indicado é o mínimo, pelo menos 10% do nosso salário, ser voltado para essa questão do poupar, do investir, do guardar. E ter objetivos. Que uma das coisas que eu também gosto de falar muito é um provérbio oriental que fala, né? Nenhum vento é favorável para aquele que não sabe para onde quer ir. Então, se você não tem um objetivo na vida, do que adianta você? Então, tu guarda dinheiro para quê? Só para o guardar, para o sentir? Então, ter objetivos palpáveis, porque isso também te ajuda na questão da linha para você estar logrando êxito no seu. E para encerrar, a gente começar o joguinho do tênis de mesa, quero ver aqui os medalhas. Fiquei sabendo, só tem medalha de ouro aqui. Só tem medalha de ouro, só 5 estrelas. Qual que é o nome daquela raquete que é top? Eu esqueci, tinha um nome, tem um nome, né? Não tem aquela raquete? A turma aí, Butterfly? É essa mesmo. É, Butterfly, eu sabia que tinha. Na época que eu era da escola, eu fingia que brincava. O pessoal daí da Butterfly começou a jogar. Educação financeira, a gente né? Educação financeira é liberdade. Quando controlamos o nosso dinheiro, evitamos que o dinheiro controle a nossa vida. Porque só quem tem problemas financeiros sabe como é difícil até o sono. Porque você sempre deita preocupado com amanhã, com aquela conta, com aquele aluguel, com tudo. Então isso acaba roubando o prazer, o lazer de estar aqui hoje jogando um tênis de mesa. Você está aqui muitas vezes pensando naquela conta que tem lá para pagar amanhã. Então educação financeira é você no controle do dinheiro e não o dinheiro controlando você. E para finalizar, eu deixo uma pergunta a vocês. O que vocês podem começar a mudar hoje na vida de vocês para construir uma amanhã melhor? Mais uma vez, muito obrigado por ter me ouvido, obrigado pela paciência, obrigado mesmo de coração por estar me ajudando nesse trabalho de conclusão de curso. Obrigado, gente. Pode tirar uma selfie com vocês, tá? Obrigado, gente. Vamos fazer uma raquete aqui.